Convido também a professora Márcia Mariana Bittencourt Brito, representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME. O professor Vitor de Ângelo, representando o Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED. E Felipe Morgado, representando a Confederação Nacional da Indústria, CNI. Passa a palavra para o professor Luiz Dourado. Bom, boa tarde a todos e todas e todes. Eu quero agradecer o convite feito pela Andifes, nas pessoas do seu presidente, professor Dr. Ricardo Marcelo, e do vice-presidente Nordeste, Dr. Alfredo Macedo Gomes. Agradecer também ao Gustavo, por toda a logística, para participar deste seminário, cuja proposta é discutir a educação no futuro, e particularmente como moderador desta mesa, a educação e os profissionais do futuro. Tenho aqui a honra de partilhar essa sessão com a doutora Márcia Mariana Bittencourt Brito, neste ato representando a UNDIME, ela que é do Conselho de Representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e atualmente exerce a função de secretária municipal de educação. Farei a apresentação dos três, e depois nós teremos também a presença do Vitor Amorim de Ângelo, atualmente presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, e secretário de Estado da Educação do Espírito Santo, que agradecemos também, com pós-doutorado em Sociologia em Paris. Felipe Estevo Morgado é superintendente de Educação Profissional e Superior do Senai Nacional, bacharel em Administração de Empresas, com MBA em Controladoria e Finanças. Então, essa mesa ela dá continuidade às atividades que estamos desenvolvendo desde amanhã, num cenário que é um cenário de eleição democrática, finalizada em 30/10/2022, que, ao eleger Lula, sinaliza para a retomada do Estado Democrático de Direito e para a necessidade de uma unidade e convergência de lutas e proposições envolvendo a sociedade civil e política em prol da democracia, do Estado Democrático de Direito, justiça social e de garantia, no nosso caso, das políticas sociais, de educação para todos. Então, este é um momento ímpar. A Andifes não se furta ao debate, ao contrário, entende que é momento de defender a Constituição Federal, o Plano Nacional de Educação, a Lei de Diretrizes e Bases, numa perspectiva de que democracia soberana nacional passa, sim, pela garantia de educação, ciência e tecnologia, mas também por mecanismos que envolvam aí o federalismo de cooperação, uma recomposição das condições de financiamento das instituições públicas, e num cenário em que o Plano Nacional de Educação tem sido secundarizado, as suas diretrizes, metas e estratégias, recompor essas questões numa perspectiva de materialização do Plano Nacional de Educação. Já vimos pela mesa da manhã que a educação superior, assim como a educação básica, ela é marcada pela diversificação e diferenciação institucional. Nessa perspectiva, é preciso compreender, discutir processos, e nós teremos aqui a possibilidade de identificar como é que se dá essa relação dialógica, que deve ser cada vez mais dialógica, como já foi enfatizado hoje pela manhã, entre a educação básica e a educação superior, envolvendo os diferentes sujeitos. Sem mais delongas, eu passo, então, a palavra. Nós combinamos aqui 15 minutos, com a possibilidade de extensão de mais alguns minutos, e passo, então, a palavra à professora Márcia, a quem, uma vez mais, agradeço. Muito obrigada. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu gostaria de saudar a nossa mesa aqui, o nosso círculo, o nosso diálogo, em nome do professor Dourado, que tem construído uma história na educação básica e na educação superior, nessa reflexão entre as políticas públicas de qualidade, tanto para a formação de professores quanto para o currículo, nessa perspectiva democrática, participativa e inclusiva. E gostaria de saudar todos os participantes, então, agradecer o convite, em nome da UNDIME, em nome do nosso presidente Luiz Miguel, e de todos os secretários e secretárias do Brasil que compõem a nossa instituição. Vim de Belém do Pará,
Então, com o calorzão de lá, vamos trocar experiência. Eu espero que a gente possa dialogar e contribuir com vocês em pensar essa educação do futuro com o chão e na materialidade do que a gente está construindo no presente. Pode passar? Posso ficar em pé? Professor, né? Tem jeito. Tem que falar em pé. Obrigada. Gostaria de apresentar um pouquinho da Undime, todos vocês devem conhecer já também, mas é importante lembrar, né, que para falar de educação e os profissionais do futuro, a gente fala a partir da educação como um direito, né, de pensar a educação, o Estado, a sociedade, a família, a escola pública, gratuita, de qualidade, inclusiva, e a gente acrescenta, lá em Belém, socialmente referenciada. Não é qualquer escola, né, não é uma escola que não seja ligada ao chão, ao território da onde a gente está falando. Então, pensar sempre que essa escola precisa dialogar com o território que ela está. A Undime tem como missão articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação para construir e defender a educação pública de qualidade social, se referencia na proposição de um processo de construção, de implementação e gestão das políticas educacionais, sendo reconhecida e acreditada nacionalmente como defensora e interlocutora inconteste do direito de cidadãos a uma educação pública com qualidade e equidade. Nós temos 36 anos, a Undime é uma instituição que representa os dirigentes da educação dos municípios brasileiros, né? Acabamos de nos reunirmos num evento com mais de 1.000 secretários de educação, pautando também agora os municípios, o que a gente vai levar aí rumo à CONAI. Os princípios são os mesmos princípios da educação pública, que também referencia a todos vocês: a impessoalidade, o pluralismo, a legalidade, a autonomia, a democracia, a transparência. E pensar essa educação do futuro, então, requer que a gente volte, né, a pensar naquilo que a Unesco apontou para a gente, agora em 2022, que grande parte do futuro da educação básica depende do trabalho das universidades. E vice-versa. Muito do futuro das universidades depende do trabalho realizado na educação básica. Então, essa relação entre a educação básica e a educação superior, ela necessita ser ainda mais reforçada, e a gente precisa aproximar as nossas ações, não só com a extensão, não só com o estágio, não, mas efetivamente com as políticas de formação de professores e de profissionais que atuam na educação. A gente vai passar rapidinho as metas do PNE, porque é importante que a gente retome aquilo que a gente não conseguiu alcançar ou aquilo que a gente alcançou, né? Então, fico muito feliz. Esse sorrisão foi para o meu vice-reitor da Universidade Federal do Pará, professor Gilmar, que está aqui presente. Que alegria e que honra falar para o senhor, professor. A meta 12 do PNE, né, levar a taxa bruta de matrícula da educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão, para pelo menos 40% das novas matrículas do segmento público. Vejam, a primeira listinha ali, Brasil, tá? A segunda, as IES privadas e as IES públicas. O país não conseguiu, nós estamos distantes, né? Esse objetivo não foi alcançado. A taxa bruta de matrícula da educação pública registra um crescimento desde o ano de 2017, mas nós não conseguimos alcançar, ficamos todos muito longe da meta que está colocada no Plano Nacional de Educação. Na meta 12, por serem ainda relativamente poucos jovens que concluem a graduação até os 24 anos, 5,4% em 2021, a variação positiva desse componente também, né, foi um indicador que não foi suficiente para a gente contrabalancear. Mas, vejam, 18 ou 24 anos é o público dos nossos estudantes que entram nas universidades públicas e que há uma distorção ainda muito grande entre aqueles que nós conseguimos formar na educação básica e a entrada deles na universidade e a saída deles da universidade, né? Então, vamos falar de futuro com o pé aqui no presente. Estamos conseguindo colocar os nossos jovens
da escola de educação básica na universidade, a gente continua com aquele mesmo funil da década de 80, em que os meninos do ensino médio são expulsos, não entram na universidade, ou estão entrando, em sua maioria, nas universidades privadas. Lembrem, quando eu concluí a pesquisa de doutorado, em 2017, 74,75% das matrículas do ensino superior estavam nas instituições privadas, mas não em qualquer privada, na privada mercantil, né? Na privada que está na Bolsa de Valores, na privada em que o estudante e o professor é uma conta no banco, na privada do mercado financeiro. Então, tudo isso precisa ser refletido na educação do futuro, com esse pé na materialidade concreta. A participação no segmento público na expansão total de matrículas apresentou 3 oscilações nesse período, então. A primeira negativa, entre 2013 e 2015, quando partiu de 13% e atingiu 5,5%. A segunda oscilação positiva entre 2015 e 2018, quando a participação do segmento público na expansão total de matrículas voltou a crescer, atingindo a marca de 12,7%. E terceiro, uma nova oscilação negativa até atingir a marca de 3,6% no ano de 2020. Menor patamar da série histórica. Na meta 15, né, que era garantir em regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e os municípios, no prazo de 1 ano de vigência do Plano Nacional, a política de formação de professores e profissionais de educação, que tratam inciso 1, 2 e 3 do caput 61 da Lei 9394, a nossa LDB, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em cursos de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Lembra que esse aqui foi um das maiores correrias, né? Para que a gente pudesse formar profissionais e que as instituições pudessem alcançar essa meta e que os profissionais que estavam na educação básica conseguissem fazer o curso superior. A meta 15, o número de docentes com formação superior adequada às áreas específicas tem crescido em um ritmo inferior à dos docentes titulados em pedagogia. A meta de 100% era até 2024. A meta 16, que era formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência do plano, e garantir que todos, todas e todos os profissionais da educação básica em formação continuada em suas áreas de atuação, considerando a necessidade, demanda e contextualização do sistema de ensino. O crescimento do percentual de professores com pós-graduação se deve particularmente à titulação em nível de especialização. É o que a gente encontra nas redes de educação básica, né? A maioria deles. E os que fazem mestrado e doutorado, ainda por sua própria conta e risco, alguns até sem licença e com adoecimento grande. Eu, como secretária de Educação de Belém, assinei ano passado 2.400 portarias de licença saúde. Então, os docentes da educação básica estão adoecidos. E para buscar a formação a nível de pós-graduação, estrito senso, isso está cada vez mais difícil, né? Então, quais são os desafios para essa educação do futuro? Aquilo que a gente deve pensar aí. A meta 16B, para atingir a meta, então, 1.337.876 professores teriam ainda que realizar essa formação, 1 milhão, essa formação até 2024. Tem muita gente aí para a gente formar, né? Tem um público aí para os nossos mestrados, doutorados, para pós-graduação grande na educação básica. E vejam, hoje, trabalhando como secretária de Educação, o único lugar nas prefeituras que tem recurso financeiro é a educação. Todas as outras áreas estão comprometidas, mas a educação, por conta da vinculação constitucional dos 25%, é o único lugar em que tem orçamento e financeiro. Então, se a gente quer estreitar os laços e a educação superior está perdendo cada vez mais o seu orçamento, os seus recursos financeiros, estreitar os laços entre as prefeituras e as universidades é uma necessidade. E uma necessidade urgente, né? Pelo público que a gente ainda tem. A meta 17, valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, de forma a equiparar os seus rendimentos médios com os demais profissionais em nível de escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência do Plano Nacional. Olha isso, né?
Então, nós também não alcançamos, né, o rendimento bruto médio mensal dos profissionais do magistério das redes públicas da educação básica e dos demais profissionais com nível superior completo. Estamos ainda aí com uma diferença, né? O crescimento deve-se principalmente ao decréscimo do rendimento bruto mensal dos demais profissionais, a perda de 16%. Esse ano, nós conseguimos, em Belém, além dos 23% que foi concedido de aumento nacional, né, que todas as prefeituras aí tiveram que sair correndo atrás para dar, nós conseguimos fazer um aumento de 39,9% para os profissionais da educação. Vejam, quem teve esse aumento salarial no Brasil hoje, nem o judiciário teve, né? Mas, ainda assim, nós não conseguimos atingir o piso no mínimo, na base, no salário base. Vejam como esse compromisso, na realidade, né, com a valorização, que passa pelos salários, obviamente, né, pelo salário digno para os trabalhadores, não está sendo alcançado. E aí, falar em valorização dos profissionais da educação, carreira, formação, tudo aquilo que vocês já sabem que é base da valorização dos profissionais, piso, rendimento médio, igual às demais carreiras, inicial, adequado ao contexto da escola e a formação continuada. A gente precisa pensar, então, nesse novo paradigma. Aquilo que a gente já sabe, que é a valorização financeira, a valorização real do profissional, mas a formação integral, que compete às universidades públicas, às instituições federais, pela sua própria vocação. De forma integral, para o desenvolvimento das potencialidades e das vivências, ligada à prática e à teoria, à praxis, aquilo que a gente trabalha, né, numa perspectiva histórico-cultural, numa perspectiva materialística, que efetivamente esses estudantes aprendam não só na teoria da universidade, mas na prática, nas relações com a sala de aula. Parte do meu doutoramento eu fiz em Cuba, e a gente fica, mas que isso, essa melhor educação da América Latina, num país que não tem condições econômicas de fazer. Como é que é feito, né? Os estudantes, desde o primeiro mês de aula, uma semana na escola de educação básica. Não é esse estágio faz de conta que vai lá, o professor assina e ele faz que fez estágio. Quando ele vai para a sala de aula, ele diz que a teoria é diferente da prática. Não. É o estágio que, efetivamente, gradativamente, ele vai atuando. Se ele é da educação física, ele vai para a academia ao ar livre, orientar as pessoas que estão lá. E todos, do médico ao pedagogo, as ciências pedagógicas, como se chama lá, todos estudam disciplinas pedagógicas. E eu dizia para os reitores, mas por que, professor? No geral, eram reitoras mulheres. Mas por que o médico tem que fazer as disciplinas pedagógicas? Porque, professora, todo médico um dia vai ser professor. Todo profissional, nem que seja para orientar estágio. Então, ele tem que saber lidar com as questões pedagógicas. Olha, nós estamos muito distantes dessa orientação, teoria e prática entre a universidade e a educação básica. E a valorização da carreira, que a gente já vem falando, né? A resolução do Conselho Nacional de Educação, 2 de 2019, que estabelece as novas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica. Depois o Luiz Dourado pode dialogar mais com a gente, né, sobre isso. A BNC, que é diferente de BNCC, portanto, né, essa base nacional comum, algo que, no âmbito da formação de professores, tem se tratado bastante, até para que a gente possa integrar as ações da formação docente. Pressupõe, então, esse desenvolvimento pela licenciatura, pelas competências gerais, o desenvolvimento e a garantia do estudante nos aspectos intelectual, físico, cultural, social, emocional, de sua formação, tendo como perspectiva o desenvolvimento pleno das pessoas, visando a educação integral. E aí, falar de educação integral e princípios dessa formação de professores para a educação básica, a gente tem que falar de integração, então, entre formação inicial e formação continuada, ou aquilo que a gente chama de formação permanente, né? Não dá para deixar os nossos egressos, saiu, ok, cumprimos o nosso papel no dia da colação de grau, numa terça-feira à tarde, como dizia Paulo Freire. Não acabou. A gente precisa continuar com a formação. Então, o compromisso com essa formação. E se as prefeituras têm recurso, nós precisamos repensar essas relações para fazer a formação permanente
desses profissionais que entram e que parece que, para a gente, eu recebi agora 400 novos concursados, é assustador. Porque, efetivamente, gente, o que estão fazendo na formação inicial desses professores? O perfil mudou muito dos professores. Então, a gente precisa continuar acompanhando, continuar formando, e a universidade precisa estar articulada nesse processo da teoria e da prática, da base dos conhecimentos científicos e didáticos, com a indissociabilidade entre ensino e pesquisa e extensão, que é a vocação das universidades. Essa formação, então, cada vez mais voltada para esse processo de profissionalização da experiência docente, com o projeto político-pedagógico, com a prática curricular, né? A meninada chega, parece que não viu nada disso na universidade. E são professores iniciantes que já chegam desistindo, né? Há pesquisas na formação de professores da desistência docente no início da carreira, que é gigantesca. Eles chegam e, antes de concluir o probatório, já desistiram da profissão. Então, tudo aquilo que se faz para formar o professor e que ele saia da universidade e entre e consiga fazer a sua carreira, nos primeiros 3 anos a gente já vê um processo completamente diferente da expectativa que a gente cria quando se propõe uma carreira de plano, carreira, cargos e salários para esses profissionais, né? Alguns princípios que a gente precisa articular e não pode esquecer, né? A exigência desse conjunto de habilidades, de conhecimento, de atitudes, de valores, do início do curso, do conteúdo dele, da formação da área específica, que seja integrada a teoria e a prática e que respeite as escolas. Mas que escola a gente está falando? Daquela escola idealizada ainda, aquela escola pública, com o sino, tocando, insere, como se a data de fabricação do menino fosse a data de nascimento dele, ele vai passando de ano em ano, e a gente fica trabalhando competências e habilidades para a sala de aula. Isso remete ao modelo de formação e de pensamento de uma escola que já ficou para trás, né, gente? Já ficou há muito tempo para trás no mundo do trabalho. Não é mais essa escola seriada, não é mais essa escola na caixinha, não é mais a escola que a gente prepara. A escola do futuro é outra escola. É outra escola. E se a gente não conseguiu romper com essa concepção de escola, a gente não vai conseguir formar os meninos, não conseguiu formar nem tão pouco para a escola passada, imagina para a escola do futuro, que requer a interdisciplinaridade na prática, que requer pensar esses conhecimentos e esses conteúdos da física, da química, da biologia na realidade concreta. A meninada está com depressão e não sabe nem por que está com depressão, né? Não sabe que ela tem que malhar, que ela tem que suar, por que vai tomar ansiolítico, porque o sódio que ela estudou, ela só gravou na tabela periódica, ela não sabe qual é a função dele no corpo humano e nem por que ela tem que suar para isso. Ela estudou a química toda, mas não tem sentido quando o médico passa para ele, isso aqui não é um problema, você não precisa fazer um exame biológico, porque o exame só vai mexer aqui nas substâncias químicas. Mas a meninada não compreende isso, ela sai da escola pública, decorando a tabela periódica perfeitamente, sem compreender a realidade concreta. Esse é o desafio da escola do futuro. E aí pensar uma escola freiriana, né? Vamos trazer Freire, para a intervenção no mundo, para a realidade concreta, que compreenda essa realidade, que compreenda o que é o ser humano e o sujeito no mundo, e a intervenção nele, e a transformação desse mundo. Eu trouxe alguns projetos rapidamente para a gente finalizar. Pensar a educação desde a primeira infância. A gente está com um projeto em várias capitais do Brasil, vários estados, dentro da Undime, das unidades amigas da primeira infância. O Rio faz parte. A gente pensa a formação da criança desde a vida intrauterina até ele entrar na escola, já detectando, inclusive, lá nos primeiros meses de vida, quem tem autismo, e tentando fazer um trabalho com os meninos para que a gente não chegue lá na educação básica a quantidade de crianças que tem aumentado. Só em Belém, nessa matrícula desse ano, foram mais 600 alunos autistas e a tendência é aumentar. Então, qual é o nosso desafio? É pensar e repensar.
A gente tem, e falar de território, eu falei para vocês, pensar nessa escola do futuro pensando nas pessoas. Nós estamos recebendo na Amazônia a quantidade de indígenas araus. Eu tenho 228 estudantes araus matriculados na nossa rede. Que eu disse para eles, vocês têm direito de entrar aqui, porque escolheram o nosso país e aprender a língua portuguesa, então a gente vai ensinar a língua portuguesa para vocês, mas eles falam espanhol, e eu contratei os professores de espanhol para estarem com ele e fazer, vocês vão ser bilíngue. E eles disseram, não, professora, a gente não quer ser bilíngue, a gente quer ser trilíngue. A gente quer que a senhora contrate o indígena aral que está aqui, pai, para ensinar o nosso idioma, porque o aral não é nem um dialeto, é um idioma para o arauzinho. Olha os desafios. Como é que a gente faz isso quando a gente só pode contratar brasileiros natos ou naturalizados? A Escola do Futuro requer trabalhar isso, porque, assim como eles vieram para cá, os nossos brasileiros estão saindo, e isso vai ser uma constante sempre. Pensar, então, esses ciclos de processo de ensino-aprendizagem entre a educação, desde a educação infantil até a educação superior, ensino médio, tudo está interligado. A educação do futuro, ela não é separada, ela não é fragmentada, ela já superou esse processo e a gente precisa pensar nessas relações interligadas. No novo contrato social, portanto, para a educação, deve unir o todo, todos os esforços coletivos e fornecer o conhecimento e a inovação necessária para delinear esse futuro. Então, não é possível pensar isso sem pensar a natureza, sem pensar o meio ambiente, sem pensar, gente, aquilo que a gente está chamando hoje da educação sustentável. Esse é um carro de robótica que foi construído numa escola nossa municipal. E eu também vi em Recife, agora, semana passada, porque eles foram os campeões da robótica, e cada vez mais esse processo, estudar, então, a programação dentro das escolas de educação básica, avança, é um processo em que, e nossos professores estão preparados para trabalhar com isso. Essa é a escola do futuro. É trabalhar o que a gente precisa realmente do meio ambiente, da educação sustentável, de programas de ciência e tecnologia que venham atender a nossa expectativa do presente. Energia solar, água renovável, carros sustentáveis. Isso não é futuro, isso é presente, mas a gente precisa teorizar e colocar na prática essa relação entre educação superior e educação básica. Muito obrigada, queridos. Muito obrigado, professora Márcia. Eu faria os comentários ao final das 3 falas, para assegurar as falas. Então, eu passo agora a palavra ao professor Vitor Amorim de Ângelo, presidente do CONSED. Oi. Vou falar. Estava aqui perguntando ao Felipe se ele ia falar em pé ou se ele ia falar sentado, mas a Márcia, ela colocou um padrão aqui, que eu, como não tenho apresentação para passar, eu vou tentar imitá-la no seu padrão, pelo menos falando de pé, que é o que me restou. Eu estava aqui também com o Felipe falando dessa água, não sei quantos lembram do William Bonner, e a gente estava aqui, meu Deus, como é que abrimos a água sem parecer que é cerveja, Porque se alguém estiver acompanhando pelas câmeras sem ver a imagem, vai achar que a gente está se dedicando aqui nessa tarde a um outro assunto, a uma outra coisa, Ô, gente, obrigado pelo convite. Em nome do professor Luiz Dourado, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui dialogando com um público tão qualificado sobre um assunto extremamente importante. Também cumprimentar o Felipe, a Márcia, pela sua apresentação. Um pouco do que eu vou falar é um diálogo também com isso que você trouxe, de uma forma talvez um pouco mais estruturada. Eu, sempre tenho uma preocupação, todos aqui, acredito, salvo algum engano da minha parte, são professores, ou estão intimamente ligados à educação. Eu sempre tenho uma preocupação grande em adaptar o que eu vou falar exatamente ao público para o qual eu vou falar. Então, ao contrário... Bom, não sou palestrante, não estou aqui nessa condição, mas ao contrário de muitos palestrantes que pegam a palestra e vão repetindo, independente do público, eu, quando me vi convidado para esse evento e para tratar de educação no futuro, fiquei pensando como abordar este tema para este público, que é um público
que está intimamente ligado com a educação, mas, e lógico, na sua alçada lida com a educação básica, mas não exclusivamente com a educação básica, né? E talvez muitos de vocês, ou alguns de vocês, pela sua formação, sequer são da área atuante diretamente na educação básica, né? Então, tem alguma coisa aqui de diferente. Eu não quero adotar um ar professoral para professores, mas em algum momento eu vou buscar contextualizar, exatamente por não saber precisamente o quanto cada um está ligado diretamente à educação básica. Porque Márcia e eu estamos, né? Então, para nós, algumas coisas podem ser óbvias demais, né? Pela forma tão corriqueira com que a gente trata dessas questões. Educação no futuro, né? Uma primeira olhada assim, no tema, me fez lembrar de algumas palestras que, vez por outra, debates, né, diálogos como esse, que, vez por outra, eu sou convidado a participar. Mas tem uma diferença, né? As pessoas nos chamam muito para falar da educação do futuro. E aí é um show de chutes para o alto, né? Porque, diante de uma boa dose de incerteza sobre o que vai ser o futuro e como vai ser a educação lá, portanto, cada um opina da forma que bem entende, de acordo com o que alcança o seu olhar, né? Eu, semana passada, estava numa mesa sobre isso e falava, por exemplo, o quanto, na minha opinião, Google Meet e Zoom são coisas obsoletas. E as pessoas, né, falaram assim, né, acharam um pouco surpreendente, porque afinal é basicamente o que a gente tem usado, né? E eu falava, olha, imaginem bem, num contexto em que você já tem um metaverso e óculos de realidade virtual, eu ficar diante de uma tela chapada durante 2 horas, me reunindo com pessoas que, com o uso dessas tecnologias, eu podia quase que tocar, né, é obsoleto. E é o que nós fazemos todos os dias, né, ou quase todos os dias. Então, o debate sobre a educação do futuro, vez por outra, passa por isso, por imaginar e projetar onde ela vai estar daqui a alguns anos, talvez muitos, talvez não tantos quanto a gente imagina. Mas aqui, a proposta é falar da educação no futuro, e aí tem muito menos de inferência e muito mais de olhar para as evidências que a gente tem no presente e projetá-las para frente. Ou seja, diante daquilo que Márcia trouxe aqui, né? E o plano nacional, os planos estaduais e os planos municipais são excelentes evidências que apontam, seja porque cada uma daquelas metas foi alcançada ou não foi, ou foi pouco ou não foi tanto, o que é que nós temos de desafios mais para frente. Se vocês pararem para pensar, a ideia de educação no futuro está colocada para qualquer tempo, né? Então, a educação no futuro, a partir de hoje, é uma coisa. Mas há 20 anos atrás, quando se falava de educação no futuro, era exatamente o tempo em que nós estamos agora. E quando eu comecei a pensar nesse tema, eu me vi diante de 2 questões que são relativamente óbvias, que sempre tem questões do presente, né? Sempre existem questões do presente que se somam a demandas e há um potencial de atender a essas questões no futuro. E isso é óbvio porque há 20 anos atrás também havia questões para aquele período, para quem estava naquele período discutindo educação em qualquer posição, e havia também demandas e potencial no futuro. Eu acho que as questões presentes, elas têm a ver com as heranças, né, não resolvidas, e elas são muitas na área da educação básica. E as demandas do futuro têm a ver com as novas questões, uma nova agenda que vai aparecendo. E isso também não tem nada de novo. A grande novidade para hoje, na minha avaliação, é que nós temos, eu não sei se de uma maneira incomparável com outros períodos, mas de uma forma muito, muito desafiadora, heranças muito significativas que não foram resolvidas e demandas futuras também muito significativas. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer é que
a educação do futuro ela vai combinar sempre coisas do presente com um olhar mais adiante. E isso é verdadeiro para qualquer momento em que a gente olhe para frente e pense o que é a educação no futuro. Mas, visto de hoje, deste dia, a educação no futuro, para mim, ela tem uma particularidade que é um adensamento de questões, tanto por uma agenda não resolvida, uma herança que é muito grande, né? E que já existia no início dos anos 2000, já existia nos anos 90, e elas eram de outra ordem, mas elas foram se acumulando, parte sendo resolvida, parte se acumulando, e nós temos um acúmulo de questões não resolvidas muito grande, um acúmulo, que se soma a demandas futuras também muito significativas. E aí, no meu olhar, extremamente ligadas a essas experiências difíceis pelas quais nós passamos nos anos de 2020, 2021, sobretudo, associados à pandemia e ao seu impacto na educação. Então, tudo isso somado faz com que este futuro sobre o qual a gente está falando hoje talvez seja muito mais desafiador do que o futuro sobre o qual falavam nossos colegas, ou, né, talvez alguns aqui, há 20 anos atrás. E acho que essa é talvez a singularidade desse momento. E aqui, se nós olharmos essa singularidade, tentando estruturar um pouco o que eu vou falar nessa segunda parte, nós temos, então, um excesso de demanda associado a, quem sabe, aí é uma avaliação, eu estou só colocando, a um baixo potencial de atender a essa demanda. Essa é a encruzilhada, talvez, diante da qual nós nos encontramos quando olhamos para a educação do futuro. Então, o excesso de demanda tem a ver com essas heranças volumosas e um futuro com uma agenda pesada, né? Então, tem um excesso de demanda aqui. E nós temos, de outro lado, e agora eu estou trazendo as instituições federais de ensino superior para a roda aqui, né? Temos, talvez, uma baixa capacidade de enfrentar e de atender a essas demandas. E é aqui que nós nos encontramos, porque, basicamente, eu entendo que essa reunião tem esse propósito de refletir, mas também de pensar uma agenda comum de atuação de todos vocês. Se nós estamos nessa encruzilhada, é aqui que a gente tem que tentar alargar um pouco os nossos limites. Senão a gente fica na encruzilhada, o futuro chega e a gente não consegue superar o nosso excesso de demandas, transformando esse excesso numa agenda um pouco menor e, portanto, tratável. Porque se continuar sendo um excesso de demandas, o que vai acontecer é que daqui a 20 anos, quando forem falar da educação no futuro, será algo absolutamente inviável de discutir, porque aí terá mais demandas do que eu estou aqui advogando, que é a singularidade do nosso tempo. Eu vou falar do excesso de demandas e vou falar do baixo potencial de atendimento. Só que o excesso de demandas eu vou dividir nas duas coisas que eu disse: a herança, a dívida, e as novas demandas. O que eu estou chamando de herança? Algumas coisas que já foram tratadas aqui. Como é que está meu tempo, Luiz? Senão eu vou só citar ao invés de... A BNCC, que é diferente da base comum, né, da formação, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, estabeleceu uma série de referências que vão se desdobrar na educação básica de uma maneira muito, muito forte, muito contundente, porque significa mesmo uma virada de chave em muitas coisas, por exemplo, na formação docente, né, que precisa estar alinhada àquilo que a base, que acaba dando origem aos currículos, vai fazer também. Então, a base traz referências para a gente pensar os currículos, e não existe currículo sem o profissional que vai trabalhar este currículo como um direito a ser garantido ao nosso estudante. E este profissional, cuja formação inicial, no caso do ensino superior público, vem aqui, das instituições que vocês representam, esse profissional ele precisa estar formado em alinhamento a esta base, que foi o que a minha colega, a secretária Márcia, disse. E a BNCC ela trouxe mudanças muito significativas para a educação básica. Pensando, por exemplo,
uma perspectiva menos fragmentada, mais interdisciplinar, portanto, com um protagonismo do estudante numa perspectiva que é diferente de um protagonismo exclusivo ou preponderante do professor, então acaba repensando também o papel do próprio docente nesse processo. E essa é uma demanda que é anterior à pandemia, estava sendo implementada no curso da pandemia, e a pandemia trouxe ainda mais dificuldades para a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Trouxe dificuldades na implementação dos currículos, inclusive, especificamente do ensino médio, porque o currículo do ensino médio, na linha do tempo, acabou sendo construído e implementado no contexto de pandemia. A própria atualização da formação docente, né, e dos currículos do ensino superior para alinhamento aos currículos da educação básica também foi acontecendo neste período. Então, estou trazendo a BNCC como um exemplo dessas demandas que eram anteriores, já eram desafiadoras e não se resolveram plenamente e acabam encontrando novas demandas, fazendo esse excesso de demandas surgir. A valorização docente, nós já temos estudos recentes mostrando que em 2040 a gente pode vir a ter um apagão generalizado de professores para a educação básica brasileira. Talvez o exemplo da Márcia, cuja atuação é num território, embora grande, mas mais circunscrito por ser de um município, não sei o quanto você sente isso em Belém, mas no Espírito Santo, em que há uma atuação também, um território pequeno, mas em nível estadual, existem municípios onde a gente já não consegue encontrar professores de alguns componentes curriculares. Isso é hoje, não é em 2040. Né? E componentes curriculares com alta carga horária, como matemática, né? Em que você não imagina que vai faltar professor porque, do ponto de vista meramente laboral, não faltará aula e, portanto, não faltará salário para esse profissional. Né? Então, que seja por esse aspecto, eu não estou considerando a questão pedagógica, nós não deveríamos assistir a um apagão em componentes curriculares, do ponto de vista laboral, atrativos como matemática. E a gente já sente isso em alguns lugares, em alguns municípios do Espírito Santo. Quando nós contextualizamos isso na burocracia, que é uma administração pública, todos conhecem bem, o que acontece, via de regra, é que o estudante vai ficando sem aula enquanto você vai dando os pulos como gestor para tentar achar esse profissional, mas você não encontra, porque a questão não é laboral, a questão é a simples inexistência desse profissional disponível. E o curso de matemática, talvez haja aqui pessoas com essa formação, vocês sabem bem, tem um grande número de pessoas que entram, embora menor comparativamente a outros cursos, mas um baixo número de formandos. Então, isso, ao longo do tempo, vai gerando um problema estrutural para a educação básica. E o que eu estou falando de matemática não é diferente de componentes como história, né? Como língua portuguesa e como outros componentes curriculares da educação básica. O uso de tecnologia é chover no molhado, né? Já era uma questão antes da pandemia e tornou-se uma questão ainda mais sensível e mais grave, em certo sentido, depois da pandemia. Me lembro bem que, durante a pandemia, naquele debate de fechar a escola, abrir a escola, o que vai fazer com o professor, que ele está em casa, o sindicato dos professores lá do meu estado veio reclamando e falou, olha, mas, veja, tem professor que agora teve que aprender a mexer no computador. Eu falei, bom, mas é excelente, né? É excelente que ele tenha que aprender a mexer no computador. Eu já deveria ter aprendido, mas, enfim, no amor ou na dor, infelizmente, foi num processo doloroso para muita gente. Mas, assim, eu não estou individualizando para esse professor e me perguntando por que ele não aprendeu do ponto de vista dele individual. Eu estou aqui pensando por que nós temos uma rede de ensino que tinha profissionais que não tinham uma habilidade no uso de tecnologia. E eu não estou ainda nem falando de tecnologia aplicada à educação. Estou me referindo a mexer no computador. Né? Levar isso para a sala de aula, inovar, né? Tornar o ambiente da sala de aula mais atrativo, no que diz respeito ao professor, é lógico que tem uma parte que não lhe cabe, que é ofertar essa condição, né?
já era um desafio e tornou-se uma questão ainda maior. Assim como a própria pedagogia, ou seja, a forma como se ensina e a forma como a gente se enxerga como professor, né? E o quanto a gente ainda se enxerga como esse ponto a partir do qual sai o conhecimento, ou na linha da BNCC e da formação que nós deveríamos dar inicialmente aos nossos futuros professores, como verdadeiros, e não só da boca para fora, mediadores desse conhecimento. E, lógico, alguém que, por uma razão prosaica, né, já viveu mais e estudou mais, deve saber um pouco mais, né? Mas isso é um argumento óbvio, né? Não significa que nós não aprendemos com as pessoas para quem ensinamos e nem que sabemos todas as coisas. Mas essa visão que a gente reproduz com frequência, na prática, ela não se realiza plenamente. E muitos, para não falar dos professores, eu vou falar muitos de nós, né, ainda podemos estar nos colocando numa sala de aula nesta condição, ou seja, essa é uma demanda que já deveria ter sido, de alguma maneira, vencida e ela ainda permanece se juntando a outras. Para fechar aqui, a parceria com as instituições federais de ensino superior. A gente ainda está falando dessa aproximação entre universidade e educação básica. Só que as universidades estão aí, a educação básica está aí há muito tempo. E nós ainda estamos falando disso como se fosse um problema e um desafio assim, recente, que surgiu agora, né? E aí isso se junta a novas demandas. Eu não vou conseguir, até pelo tempo, me detalhar em todas elas, mas o aprofundamento da tecnologia, a qual eu já fiz referência, as questões socioemocionais, Márcia falou alguma coisa sobre isso, então é uma questão nova que vai aparecendo. A perda de aprendizagem, como é que as universidades, especialmente nos cursos que têm uma interface direta com a educação básica, pensam o pós-pandemia em relação à perda de aprendizagem? Porque se nós ainda estamos falando de questões ligadas ao ensinar, à pedagogia, ao uso da tecnologia, e agora isso se soma, né, a um estudante que tem lacunas maiores do que as que ele já tinha numa educação que já tinha muitos desafios, quer dizer, isso vai ganhando um contorno que daqui a pouco fica difícil a gente encontrar uma forma de enfrentar e resolver. Abandono, a evasão e a atratividade da escola é um último ponto nessas novas demandas. E aí, para finalizar, o que eu chamei de baixo potencial de atendimento, né, ou de capacidade de enfrentar isso? Tudo isso está num contexto de subfinanciamento das instituições federais de ensino superior, né? Então, imaginem bem, se a gente precisa, e a gente precisa das instituições de ensino superior para formação, para parceria, para gestão, como fazer isso num contexto que vocês, com muitíssimo mais propriedade do que eu, sabem e vivenciam, como é que nós vamos fazer isso num contexto de subfinanciamento dessas próprias instituições? É uma questão, é uma agenda para a educação nacional hoje, né? A formação dos professores para esse excesso de demandas, ou seja, o alinhamento da formação docente a tudo isso que, se eu tiver de alguma maneira correto, eu acabei de citar. Os baixos incentivos institucionais à parceria. Pode ser que isso seja mais verdadeiro ou não tão verdadeiro em algumas áreas, mas na educação básica, Dourado, é visível, ao menos na realidade que eu experimento, esse distanciamento e a inexistência ou a baixíssima, ou a baixa existência de incentivos para que os cursos ligados à educação básica se aproximem. Eu vou citar aqui um exemplo, talvez, assim, concreto, né? Na avaliação dos cursos de pós-graduação, o quanto eles são qualificados pela sua proximidade com a educação básica. É a esse incentivo institucional que eu estou me referindo, né? E vou terminar aqui, porque eu já estou vendo que o Dourado está batendo no microfone. Acho que o que eu citei já dá para levantar algumas questões. Muito obrigado, gente. Peço desculpas, agradeço. Não, era isso. Tinha mais um ponto, mas é dispensável. Agradeço a sua exposição, Vitor de Ângelo, e passamos a seguir ao Felipe Esteves Morgado. Por favor, Felipe. Bom, boa tarde a todas e a todos. Primeiro, agradecer a Andifes pelo convite,
agradecer a oportunidade de conversar com o professor Dourado, com a professora Márcia, com o professor Vitor. Bom, acho que está bem interessante, né? E o que o professor Vitor trouxe agora, né? Tem muitas demandas que ainda precisam ser atendidas e as novas. Eu vou trazer um pouco das novas, né? E esse é o... Você pode colocar minha apresentação aí? Opa, obrigado. Bom, eu vou pular, como tem 15 minutos, eu vou pular esses indicadores. Na verdade, só vou trazer, né? Eu acho que a gente está se recuperando, ainda há perdas, mas está se recuperando. A inflação aí tende, né, a reduzir essa projeção aí para o final do ano. Temos um problema de taxa de desemprego que tende já a se estabilizar. A projeção aqui é de 8,9, aí chegar aí com indicadores bons, mas a taxa de informalidade ainda é muito alta no país e a gente tem esse desafio, né? Taxa de informalidade chegando a 39,7. Esses indicadores eu vou pular, que pela manhã foi bastante debatido pelos professores. Eu achei bem interessante e fiquei bastante motivado em estar aqui conversando com vocês, mas vendo o quanto a universidade está buscando prevalecer, assumir esse papel de protagonista. Isso é muito importante frente a esses desafios, e o quanto que pela manhã isso foi debatido. A gente tem um problema claro de produtividade no país, né? Aqui a gente está falando desde 1950 até 2019, o Brasil, se a gente analisar aqui nos últimos anos, ele praticamente estagnado, né? E a gente olha a país aí se destacando, e eu acho que é um ponto que todos nós precisamos debater. O índice global de inovação foi destacado pela manhã. Eu destaco bastante essa questão de capital humano e pesquisa, onde tem um desafio muito grande para a gente avançar nessa questão de inovação. O Vitor trouxe, né, essas novas tecnologias de fato estão impactando. Então, quando fala escola do futuro, a gente tem que falar que, tá bom, o quanto a gente vai ser ágil para a difundir essas tecnologias e acompanhar a evolução das tecnologias. Essas tecnologias, elas não vêm sozinhas, elas vêm de forma sinérgicas, né? Tem uma sinergia muito grande, então não é simplesmente estudar uma tecnologia ou outra, existe uma interação muito grande entre as tecnologias. O que vários estudos apontam, né, e aqui não tem o objetivo de apresentar ainda mais para um público tão qualificado, mas tentar resumir, né? Existe sim uma projeção forte de empregos sendo substituídos, novos empregos requerem novas competências, e aí essa nova demanda, Vitor, que a gente está debatendo muito, né? A necessidade de uma educação de qualidade, inclusiva e atualizada com o mundo do trabalho. Olha essas duas palavras, a questão de inclusiva e atualizada com o mundo do trabalho. Então, né, esse eu acho que são os pontos. E esse é um problema no mundo, não é só no Brasil, é um problema no mundo. E principalmente, eu tenho um olhar mais positivo em relação a isso, sabe? Se o mundo inteiro é um problema no mundo inteiro, e esse problema da educação no Brasil não é de agora, eu acho que a gente tem uma oportunidade para reduzir essa desigualdade. Talvez eu esteja floreando muito, mas olha, a nossa dificuldade no passado, o mundo já estava qualificado e a gente precisava chegar lá. Agora todos estão se requalificando. Será que numa oportunidade de reduzir esse distanciamento? Eu acho que a gente tem uma oportunidade. O World Economic Forum traz esses números, e aí é assustador, né? A gente vê 2025 está aí, né? E o quanto existe um saldo positivo de geração de novos empregos, mas aonde? Em demandas mais tecnológicas, com nível cognitivo mais avançado. Existem estudos, eu acho que é claro a tendência de qual será esse profissional do futuro e o quanto essas tecnologias, eu acho esse gráfico interessante, o quanto existe uma transição de setores que muitas vezes, de cursos e de áreas que muitas vezes a gente não imaginaria que teria essa transição, mas o quanto a tecnologia de fato está impactando, né? Grupos de tarefas e de trabalhos, né? Como computação em nuvem, engenharia, pessoas e cultura, inteligência artificial. Então, essa unificação de uma série de áreas trazendo. Eu tive acesso a esse estudo agora recentemente pela diretora do World Economic Forum, que cuida de requalificação,
E tem uma informação interessante, né? Existe uma projeção até 2030 que serão investidos tanto em educação quanto em upskilling no mundo 8,3 trilhões de dólares até 2030. E só na América Latina e Caribe aqui 1,5 trilhões. Sendo que um acréscimo de 7% em upskilling e 6,3% em educação é o que a gente está discutindo aqui, da educação básica até a educação superior. Esse mesmo estudo trouxe algo interessante e é muito do que a gente está debatendo hoje, quando a gente fala de uma educação para profissionais do futuro. Eu acho que esse é um ponto importante do nosso debate. Eu vou tentar trazer aqui os profissionais do futuro, né? Essas projeções do mercado que exige tecnologia avançada, muito do que a gente está discutindo aqui, um mercado social e o mercado verde, da economia verde, e países de renda média, que é o caso do Brasil, notem que a gente tem oportunidade nos três de uma maneira igual, né? Países de renda alta têm uma oportunidade muito na tecnologia, e países de renda baixa é muito mais no social, e a gente tem uma oportunidade nos três, e isso eu acho importante. O Vitor trouxe essa questão das competências socioemocionais e eu fico bastante preocupado, porque muitas vezes a gente imagina nas competências e habilidades socioemocionais como essas habilidades tradicionais, comunicação, trabalho em equipe, que são e devem ser sempre desenvolvidas ao longo da educação básica, mas são novas competências socioemocionais que ganham relevância, como resoluções de problemas complexos, o pensamento crítico, muito falado pela professora Márcia. Então, esse é um grande aspecto importante. E, na minha visão, tudo vai depender, o futuro do trabalho vai depender do quanto a gente vai ser veloz na difusão dessas tecnologias, veloz na inovação, tanto tradicional quanto disruptiva. E pensando nisso, que aí eu vou trazer um pouco, desculpe, 7 minutos, tenho mais 7, estou na metade. Pensando nisso, que eu acredito muito que a velocidade com que a gente introduz nos nossos currículos, no dia a dia das escolas, tanto de educação básica, profissional e superior, estudos prospectivos, o quanto a gente vai acompanhar essa evolução do futuro do trabalho, que é incerto, né? O quanto a gente está monitorando tendências de fato. Eu gosto muito do que o Vitor falou, olha, a gente tem que olhar os dados hoje, não futurologia, vamos a partir de dados, porque o futuro do trabalho, hoje é possível a gente identificar quais são as demandas que serão difundidas aí para os próximos 5 e 10 anos. A gente consegue com a margem de erro pequena, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, esse ciclo, né, de formação, estudos prospectivos, os impactos no trabalho, monitorar a tendência, atualizar as competências e voltar de novo. Isso tem que ser mais rápido, né? A gente tem um observatório, foi lançado esse ano na CNI, o Observatório Nacional da Indústria, e esse observatório conta com uma rede de observatórios nas federações das indústrias no Brasil, né? De acordo com a equipe de lá hoje, talvez seja a maior Big Data com informações sobre o futuro do trabalho, sobre inovação, sobre tecnologia disponível hoje no Brasil. A equipe do observatório trouxe aqui algumas mega tendências que aparecem em diversos estudos, né? Eu considero, e aí sim, o meu objetivo de trazer esse slide aqui é muito para... A gente acredita, a CNI acredita numa oportunidade que a gente tem agora de uma reindustrialização, e essa reindustrialização a gente vai ter que fazer escolhas nessa formação, né? E existem sim as macro tendências, nós temos aí uma nova geopolítica sendo construída, tem toda uma oportunidade da economia verde que está aparecendo no Brasil, né? E esse observatório faz isso, e eu acho que isso é muito importante para as instituições. Eu talvez seja aqui a instituição Educação Profissional Superior, né? Veio da educação infantil, ensino fundamental, mais pelo médio, e agora profissional superior aqui com o Senai. A gente tem uma grande preocupação, né? A formação profissional superior, na nossa visão, ela tem que ser alinhada à demanda do setor produtivo. E a gente faz isso há vários anos, o mapa do trabalho industrial, que é projetar para a indústria quais são os setores, quais são as profissões que vão contratar naquele município, aqui no município do Rio de Janeiro. Tem uma projeção, então, de 9,6 milhões de pessoas que precisam ser qualificadas. Para a indústria, 756 mil novas vagas na indústria, 1.240.000
que a gente chama de reskilling, aquelas pessoas que já tiveram alguma formação, mas vão ter que se requalificar, aproveitando parte dessa formação, mas é uma outra formação, e esse número é maior, que é 1.240, e upskilling, que é a questão do aperfeiçoamento, 7,6 milhões, e a requalificação, a especialização, né? E aonde para a indústria? Né? Nas áreas de automação, mecatrônica e na área de logística. O que me surpreendeu, e isso é positivo para o Brasil, né? A indústria tem proporcionalmente maior demanda em formações técnicas e formações superiores, em relação às ocupações de formação básica. Tá? Isso mostra que as nossas competências, o esforço da educação básica tem que ser muito alinhado a esse aspecto cognitivo maior, né, com maior complexidade, mais aprofundamento. A área de automação e mecatrônica aí com 50% de crescimento, gente, até 2025. Não é um crescimento pequeno, né? Profissionais de automação e mecatrônica, a gente escuta muito falar em TI, sim, vai ter crescimento na indústria de 6,7%. Mas meio ambiente, logística, a parte automotiva, extrativa, tem um crescimento ainda maior para a indústria nas projeções. Então, resumindo aí, são ocupações de base cognitiva, analítica, interativa e não rotineira que vão ganhar relevância para o futuro do trabalho. E é esse que é o nosso desafio, além dos problemas que o Vitor e a Márcia também apontaram, problemas do passado. Considero que a gente tem uma janela de oportunidade, nunca houve tantos jovens no Brasil, né? Esses jovens, os brasileiros se destacam, gente. A gente consegue ter aí muitos resultados. Vou rapidamente agora só trazer um pouco de alguns programas que o Senai vem atuando, e eu acredito muito nessa questão da verticalização que vem sendo estimulada, e eu acho que cada vez mais vai ser estimulada ao longo aí da educação, do ensino médio para ir para o ensino superior, para a educação superior. Eu acredito muito que é possível isso ser mais flexível. Bom, o Senai, só para trazer alguns números, a gente tem 80 anos de existência, atuamos o ano passado em 5.100 municípios, ou seja, 92% dos municípios brasileiros, o Senai formou algum brasileiro, com 2,6 milhões de pessoas que participaram nesses programas. Nós temos uma metodologia própria, que eu acredito muito que ela deve ela serve de referência e é muito importante para o debate de hoje, é que não adianta a gente discutir educação sem olhar qual é o futuro do trabalho, quais são as tecnologias que o Brasil vai difundir e como a educação, quais são as melhores práticas de educação no mundo, para aí sim discutir quais são os profissionais que a gente deve formar. 2 minutos, você me deu 15, estou com 13. Um ponto importante que vocês debateram hoje está em relação à inovação. O Senai, desde 2012, criou os Institutos Senai de Inovação. Hoje são mais de 1.930 projetos nesses 26 institutos de inovação do Brasil. São 1 bilhão e 900 mil reais investidos em projetos de P&D. O Senai se pôs à disposição da sociedade para tentar fazer um elo entre a universidade e as indústrias em pesquisa aplicada pré-competitiva. E o que eu fico contente é que a maior parte desses projetos são em parceria com as universidades. Eu tenho certeza que todas as universidades que estão aqui têm parcerias que o Senai está buscando apoiar esse elo universidade e empresa. E 50% desses recursos são de empresas, de 1 bilhão, quase 2 bilhões de reais, 50% são de empresas. É interessante. Quando a gente foi montar e estruturar esses institutos de inovação, a gente buscou proximidade com a indústria. Eles são transversais, eles são nacionais, eles não são estaduais e nem regionais. Eles não se repetem. Só tem um instituto de inovação em laser, só tem um instituto de inovação em biomassa. Tá? Então, eles são transversais. E a gente teve que olhar o capital humano. A gente sabe que institutos de inovação sem professores, sem pesquisadores, nessa região, a gente tentou trazer alguma coisa de logística para cá, mas o Estado não quis. Por isso, a gente teve que ir, por exemplo, para a Bahia na logística. Tá? Mas foi muito olhando essa questão.
Recentemente criamos a nossa Unicenai. O foco aqui não é concorrer com as universidades e nem com as faculdades, e sim em algumas áreas que estão sem o profissional qualificado. Eu vou pular aqui essa parte para não perder. Estamos muito preocupados em ajudar a sociedade a encontrar as informações e receber orientação profissional, tá? Aprendizagem ao longo da vida e, por último, a gente está ajudando o jovem a encontrar os cursos, principalmente de educação profissional. A gente tem o Magalu, tem o Mercado Livre para produtos. Por que não ter um grande marketplace de educação profissional superior? A OIT entrou nesse barco junto com a gente, o MIT, a própria Coursera. Então, a gente está trazendo aí o uso de tecnologia e o uso dessas tecnologias para dar acesso à formação profissional para a sociedade. Tive que pular 3. Desculpe, um prazer. Muito obrigado pela exposição. Nós tivemos aí 3 excelentes exposições, né, que, de certo modo, nos reportam as questões das políticas de gestão da educação básica e da educação superior. Quero, uma vez mais, cumprimentar a professora Márcia, o professor Vitor de Ângelo, o professor Felipe Morgado, né, e vou dialogar com vocês, que também me foi demandado, com alguns pontos, né? Primeiro, chamar a atenção para a questão da tecnologia, né? Eu gostaria de destacar que, na verdade, é importante olhar a tecnologia para além de um fim em si mesmo. A importância de que a gente veja que o cenário atual, com as mudanças sociais que têm sido bastante intensificadas pela diferenciação dos ambientes geopolíticos, que são desiguais e combinados, como diz Ottaviani, não é? E marcados por um avanço tecnológico, que vão, por sua vez, propiciar alterações no mundo do trabalho e da produção. E estas, por sua vez, redimensionam as esferas da atividade humana e impactam na nossa discussão aqui, que é da formação, ou que é uma perspectiva de educação para o futuro, né? Mas ela é também o quê? Um espaço contraditório, em que se generaliza e desenvolve tecnologias favoráveis à integração e, paradoxalmente, a novas formas de inclusão dependente. Eu acredito que nós, na pandemia, pudemos vivenciar bastante isso, tanto na educação básica quanto na educação superior, né, pelos apontamentos mesmo que vocês trouxeram. Quer dizer, então, o processo, né, quer dizer, tal processo ele não é resultante em si mesmo do avanço tecnológico, mas sim das formas de acomodação histórica, e como é que isso vai se processar e como que essas questões impactam tanto a educação básica como a educação superior. Porque, se fosse uma questão de ordem meramente de avanço tecnológico, seria só o caso de nós atualizarmos o conjunto das plataformas. A questão é muito mais complexa, não é? Quer dizer, que vai envolver aí a influência dessas tecnologias eletrônicas, informáticas, cibernéticas, também a hegemonia do ethos privado nessa construção, daí a importância de uma rede pública direcionada que articule as instituições de educação básica e de educação superior, particularmente isso foi pensado com recursos do FUST, né, mas acho que é importante pensar. E, no nosso caso, quer dizer, o caso brasileiro, ele convive, ao mesmo tempo, com alto avanço tecnológico e com mais de 30 milhões da população em situação de pobreza. Mais uma vez, eu chamo, né, o Ângelo trouxe isso quando discutiu a questão da pandemia, né, a repercussão disso. Quer dizer, muitos dos esforços, e foram inúmeros os esforços, tanto na educação básica quanto na educação superior, não conseguiram alcançar os estudantes. Eu acho que essa é uma reflexão importante. O outro diz respeito à concepção de educação, né? Quer dizer, qual é a concepção de educação que temos hoje, né, e qual é a perspectiva que se coloca de futuro para isso, né? Eu entendo que a educação como uma prática social que é constitutiva e constituinte das relações sociais mais amplas. Logo, a perspectiva constitucional nos sinaliza para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Se eu estiver olhando a formação só para a qualificação para o trabalho, isso limita o horizonte. É preciso apreender nessa acepção mais ampla. E isso tem um debate, também um rebatimento na discussão da base comum nacional comum curricular. Se para alguns ela cria uma possibilidade de um outro azeitamento em termos formativos, para outros ela é de um pragmatismo, do centrar no pensar, menos no pensar e mais no fazer político-pedagógico, que contribui pouco para uma formação cidadã, qual seja
ética, pedagógica, estética e política, que foi até uma discussão que tivemos aqui de manhã. Uma outra questão crucial é pensar essas questões e esses debates, né, e aqui eu acho que nós temos a possibilidade de termos 3 excelentes interlocutores, né, com os graus progressivos de autonomia na educação básica, e reafirmar a autonomia da educação superior, que tem sido, sobretudo no pós-golpe neste país, né, objeto de retrocessos sem precedentes, né? Nessa seara, um outro ponto é a valorização dos profissionais da educação, né? Valorização entendida a partir da articulação entre formação inicial, formação continuada, carreiras, salários e condições de trabalho. Mas entender também que essa formação, e aí eu quero fazer a defesa das universidades, que têm feito um esforço enorme, inclusive junto, e a Andifes não é diferente, a Andifes participou, as diretrizes curriculares para a formação de professores só foi prorrogada por um esforço enorme das nossas universidades, até porque as universidades entendem que tem concepções distintas para a formação de professor, a ideia de locus, né, de onde se dá essa formação, como ela se operacionaliza. Nós temos um sistema que é diversificado e diferenciado, então é preciso cotejar essas questões, as dinâmicas pedagógicas, perfil do egresso, relação teoria e prática, institucionalização, papel e inter-relação instituições de educação básica e educação superior. Nesse sentido, por vezes, né, a análise escapa esse esforço que as universidades têm feito. Eu tenho acompanhado bastante no tocante à formação de professores, e o conjunto das nossas universidades, sobretudo as federais, né, questionam a atual medida, ou as atuais diretrizes curriculares para a formação, né, que se submetem à BNC Formação. Isso tem um conjunto de limites, isso faz parte de dizer aqui, eu acho que o nosso debate é para isso também, né, que concepções pedagógicas trazem distintas concepções ou proposições sobre o que ensinar, para quem ensinar, como organizar os espaços e tempos de ensino, como avaliar o processo, que conhecimentos priorizar, né? Se é uma perspectiva de formação cidadã, há leituras, por exemplo, de que a BNCC ela limita em muito essa perspectiva, de que a reforma do ensino médio também o faz, né? Então, quais critérios utilizar para selecionar conhecimento? Conhecimento é muito mais amplo do que conteúdos, ou dos chamados conteúdos significativos ou aprendizagens significativas, que, por vezes, recortam ainda mais a questão. Quer dizer, enfim, como garantir processos de participação, formas de agrupamento, que nos leva a uma compreensão, e eu acho que essa discussão é muito salutar, eu vejo com muito bons olhos esse esforço da Andifes nesse nível de articulação, e acho que todas as falas aqui foram convergentes nessa direção, não é? De que de fato, identificarmos que a reflexão sobre as políticas educacionais, como já foi feito aqui hoje, desde amanhã, vai nos remeter à análise desses complexos processos de regulação, de regulamentação, de avaliação, mas também é uma relação no nosso país com a perspectiva da proposição de políticas e a sua materialização. Acho que o melhor exemplo é o Plano Nacional de Educação. Nós sabemos que a proposição é um momento de disputa, né? E a materialização não é linear à proposição, né? Ter toda uma discussão face a essas questões. Então, acho que no caso da educação básica, certamente é fundamental que haja um pacto mais perene, eu digo da educação básica, mas é básica e superior, né? Para a educação no país, intercruzado pela fixação de diretrizes, princípios e objetivos. E o que a gente tem hoje, que mais se aproxima dessa perspectiva, é o Plano Nacional de Educação, né? E o Plano Nacional que foi ratificado pela fala de vocês, plano este que sinalizava que até 2016 nós tínhamos que ter um sistema nacional de educação, né? Sistema que trouxesse consigo o quê? Processos legítimos de participação, um modelo de financiamento. Essa discussão esteve na baila hoje de manhã, que é discutir não apenas a vinculação que esteve ameaçada, mas também a subvinculação de recursos para a educação superior, né? Hoje nós temos uma subvinculação para a educação básica, com Fundeb permanente, né? Então, essas questões são aí fundamentais. Esse pacto, né, intercruzado por essas diretrizes, princípios e objetivos, deve reforçar um pouco, de manhã se discutiu isso também, um papel mais ativo do Estado no tocante às políticas sociais, né, enquanto priorização da educação pública, demarcando arenas federativas de negociação e pactuação, que podem e devem envolver
educação básica e educação superior, obviamente com uma priorização para essa articulação no campo do setor público, né, sem prejuízo de outras perspectivas, e com um horizonte, né, de um instrumento de planejamento e de mobilização, mas que deve ser centralizado por políticas de Estado para a educação. Nós temos uma máxima na educação nacional, que a continuidade se dá pela descontinuidade. Quer dizer, então, você muda a gestão, você altera os princípios. Então, acho que retomar o Plano Nacional de Educação, as suas metas, fazer uma avaliação. Temos aí agora o presidente da Andifes, que está no grupo de transição, esse vai ser um grande esforço, que é de pensar o que fazer nesse primeiro ano de governo para revogar boa parte dos entulhos autoritários que vieram, mas para concretamente encaminhar proposições assertivas para a educação básica e a educação superior. E nesse olhar alargado, que era da formação para o trabalho, mas é para a cidadania, considerando os princípios constitucionais de liberdade de aprender, pesquisar, ensinar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Isso deve nos dar um olhar mais amplo e mais abrangente, face, por exemplo, os limites da BNCC nos moldes em que está posta, né? Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Vou chamar um outro, que é a gestão democrática. Educação básica na educação superior, né, que já foi bastante discutido aqui pela manhã, com a questão da autonomia. Eu tenho defendido um conceito de descentralização qualificada, onde a coordenação federativa não se reduz em centralização por parte da União, mas é resultante de esforços de cooperação e colaboração entre os entes federados, sobretudo na indução da qualidade social da educação, que as nossas vozes todas aqui sinalizam para isso. Para isso é fundamental o Plano Nacional, a instituição do Sistema Nacional de Educação, que é um tema que já foi aprovado no Senado, está na Câmara, né? O Gustavo está acompanhando essa questão, e muitos de vocês. A questão da garantia dos recursos, e, portanto, a meta 20 do Plano Nacional de Educação tem que estar no nosso alvo. Do curto prazo, talvez é chegarmos aos recursos de 2016, que já seria uma reposição face aos recursos atuais, mas nós temos que, na verdade, retomarmos os 10% do PIB para a educação nacional, né? Quer dizer, eu tinha feito aqui um texto com algumas sinalizações, e acho que elas casam, não é, com a fala de vocês, né, chamando a atenção para esse momento. De outro lado, também, nessa esteira, né, e aí, quando eu vi o Gesiel lá questionando a lacuna, eu entendi, porque é exatamente da região centro-oeste, né? Hoje eu estou aqui com 3 chefes, né? Eu tenho o ex-reitor Edivar, a Angelita, a atual reitora, e o Gesiel. Então, vocês imaginem aqui o meu nervosismo face a essa situação, né? Então, acho que é importante também a gente fazer uma discussão propositiva sobre a questão da avaliação, né, para uma abrangência de uma avaliação formativa, diagnóstica, em detrimento, né, desse olhar de ranqueamento e de meritocracia. Né? Então, acho que são apontamentos só para a gente continuar esse debate. E, finalizando, uma educação de qualidade, né, enquanto prática social histórica, envolve múltiplas dimensões. Eu estou cada vez mais convencido com o debate de hoje que nós tivemos aqui, que nós temos, de um lado, dimensão socioeconômica e cultural dos sujeitos envolvidos. Eu acho que a pandemia, né, nos trouxe esse cenário. Não é que não tivesse a desigualdade. A desigualdade ela foi apresentada de uma maneira muito clara, mas também dimensão dos direitos e das obrigações do Estado. No pós-golpe, nós tivemos recuos imensos nessa questão, dimensão dos sistemas da educação e, obviamente, das instituições educativas, dos profissionais e dos estudantes. Finalizando mesmo agora, que não era... Uma educação de qualidade implica, portanto, considerar a multiplicidade desses aspectos como resultados de processos coletivos e democráticos. Eu acho que isso está posto para nós, nesse governo que se inicia, não é? Articulados a uma concepção de educação de qualidade socialmente referenciada, as condições de acesso e permanência, aos sujeitos envolvidos no processo e suas condições concretas, inclusive para repensarmos o que aconteceu nesse período de pandemia, quais foram os desdobramentos, não é? A dinâmica formativa e os aspectos político-pedagógicos que consubstanciam o ato educativo envolvendo a aquisição e a produção de conhecimento e saberes significativos, a avaliação formativa,
a definição coletiva de uma base comum nacional, inclusive resgatando o papel dos entes federais, entes subnacionais. Quer dizer, especificamente aqui estou me referindo a Estado, Distrito Federal e municípios no tocante à educação básica. Eu acho que essa é uma sinalização. Quero, uma vez mais, agradecer os meus colegas e abrir para o plenário, para os questionamentos que julgo extremamente importantes nesse momento, já olhando para o Gustavo e pedindo 10 minutos a mais, porque começamos 10 minutos atrasados, né? Sei que o Gustavo pontuou essas questões, então abro, quem quiser fazer uso da palavra, por gentileza, esteja à vontade. Pois não. Nós temos 2 inscritos, mais alguém? Terceiro. Por favor, se puder levantar a mão aí. Reitor Marcelo. Obrigado. Antes de tudo, reconhecer aqui o papel do professor Luiz Dourado. Eu fui reitor de ensino antes de ser reitor, e o professor Dourado sempre participou no COGRAD, nos ajudou muito na resolução 02/2015, conselheiro do Conselho Nacional de Educação, uma vez conselheiro, sempre conselheiro, repudiando a não nomeação do senhor em 2016, depois do golpe da presidente Dilma Rousseff. Aqueles que não sabem, depois de uma consulta de ampla maioria, o nome do conselheiro Luiz Dourado foi indicado e revogado pelo presidente Temer. Então, aqui o reconhecimento público da importância do vosso nome e da sua importância no Conselho Nacional de Educação. Parabéns pelo seu trabalho. Também queria saudar, rapidamente, para ser rápido, a professora Márcia, professor Vitor, também o professor Felipe, obrigado pela presença. Mas também, só para não deixar, como eu sou da área da licenciatura, amanhã eu dou aula de manhã, pessoal da licenciatura, se eu deixar de falar, os alunos me matam amanhã. Tenho, então, essa responsabilidade que eu falo para eles. E ter a Undime aqui, ter a representação também da Concede é importante. Eu acho que o primeiro princípio que se tem que ter para a educação básica e para respeitar os professores e professoras da educação básica é entender que educar crianças e adolescentes é extremamente complexo. Não é uma atividade simplória, é uma atividade de extrema complexidade. Infelizmente, tratamos como se fosse algo simples. Pagamos muito mal ainda os professores e professoras da educação básica, porque a gente trata essa profissão como se fosse uma profissão feminina, machista, um olhar machista. Porque, na concepção de muitos ainda, educar crianças é papel de mulheres que já nascem preparadas para o feito. E porque vai pagar bem isso? Então, se paga mal, e aí tem uma autora muito importante, a esquerda, uma espanhola, que fala isso não só no Brasil, mas em outros lugares. Então, trabalhar com crianças é uma atividade extremamente complexa, deveria merecer muito respeito e ser muito bem pago e valorizado por isso. Por exemplo, quantos professores e professoras nós temos aqui da educação básica participando do debate conosco? Geralmente não se chama professores e professores da educação básica para trabalhar conosco, para sentar à mesa das pautas públicas em educação nesse país. Nós transformamos professores e professores da educação básica em tarefeiros. Eles executam tarefas, eles não refletem. Como é que aquele que não reflete pode formar pessoas críticas e criativas? Esse é um grande problema na cultura de formação ainda no país dos nossos professores e professoras. Nesse exato momento, nós temos milhares de professores e professoras que estão trabalhando em salas de aula. E não estão aqui conosco, né? Uma questão que eu queria aproveitar, e o professor Luiz Dourado já colocou bem, é o BNC, é a Resolução 02/2019. Como nós, das universidades públicas, especialmente as federais, temos grande responsabilidade de formação de futuros professores e professores profissionais da educação, haja vista a Marina, a Vitor, que passaram pelas universidades públicas federais, estão aqui hoje. Nós somos a massa crítica, boa parte da massa crítica da sociedade está aqui, nas nossas instituições. Então, a Resolução 02/2019 tentaram fazer de nós também tarefeiros. Acharam que iam aprovar uma resolução, aprovaram o BNCC no Congresso, depois vai para o Conselho Nacional de Educação e achou que nós iríamos só executar as ordens. E o coletivo das universidades públicas, em especial as federais, já disse que não vai fazer isso. Não somos tarefeiros. Somos a massa crítica, somos nós que formamos as pessoas. E nós não podemos nos submeter
a isso. Então, acho que é importante, enquanto instituições públicas, firmarmos essa posição. Não vamos se tornar tarefeiros de quem não conhece a educação. No centro cirúrgico, não se chama qualquer pessoa para discutir o procedimento cirúrgico. Na construção de ponte, não se chama qualquer pessoa para se falar qual vai ser o procedimento da construção de ponte. Mas, na educação, todo mundo quer dar opinião, menos os professores e professores da educação básica. O resto, abre consulta pública, o pai pode opinar, a mãe pode opinar, mas os professores da educação básica não opinam, não são ouvidos. Então, essa resolução 02, a gente já discutiu aqui na Andifes, aí eu faço coro novamente, ela tem que ser revista. Uma outra preocupação que temos para discutir o futuro da educação no país é o rumo do Conselho Nacional de Educação. Nomear conselheiros no fechar das cortinas de uma noite horrorosa, de um terror que passamos nos últimos 6 anos, e colocar pessoas que vão representar o interesse do capital privado, das instituições privadas, é fuzilar a educação desse país. O novo governo não pode admitir que aqueles que não conheçam a educação básica, que não respeitem professores, sejam conselheiros, porque vamos continuar vivendo um terror no campo da educação, apesar da esperança e do L da liberdade ter vencido. Continuaremos ainda com a foice no pescoço daqueles que não são companheiros ou amigos da educação. Muito obrigado, obrigado, Andifes, por esse momento. Muito obrigado, professor. Mais escrito. Aqui. Nós vamos fazer um bloco, pode ser? Boa tarde a todos. Me apresentando, eu sou Vinícius Soares, atualmente presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, e primeiramente agradecer à Andifes, em nome do professor Ricardo, pelo convite da gente estar aqui acompanhando esses ricos debates, né? E também saudar, em nome da NPG, a Andifes e todo o colegiado de reitores das universidades, que vocês foram importante celeiro da resistência em defesa das universidades públicas no último período. E nós acreditamos que vamos precisar muito ainda de construir essa unidade para reconstruir o Brasil e reconstruir a educação que a gente precisa. E aí, dialogando aqui com um pouco com o que a mesa colocou, quando a gente debate uma educação do futuro, a gente precisa debater o que é que está acontecendo hoje no presente. E aí eu queria colocar aqui um elemento para a gente discutir também de alguns fenômenos sociais que a gente está enfrentando. Porque se a gente conseguiu avançar no último período com o PNE nas metas da pós-graduação, titulando nossos mestres e doutores, esses mestres e doutores hoje, inclusive os pós-graduandos que estão em formação hoje, não têm nenhuma perspectiva de absorção no mercado de trabalho, porque a gente está vivendo um fenômeno social de perda de talentos. Os nossos mestres e doutores que a gente formou no último período, eles estão virando Uber, eles estão trabalhando com bico para poder complementar a sua renda. E isso aqui não que profissões de menor adensamento tecnológico e de conhecimento não sejam importantes para a sociedade, mas o Estado brasileiro investiu recurso e tempo nessas pessoas e agora a gente deveria estar aproveitando essa massa crítica, esses profissionais que são mão de obra qualificada, porque apesar de todo esse retrocesso que a gente viveu, os nossos jovens pesquisadores, a universidade tem conseguido produzir ciência e tem conseguido dar respostas a todos os desafios que a gente está enfrentando na sociedade. Então, colocar um pouco desse fenômeno aqui que a gente está vivendo, da perda de talentos, e também comunicar a todos vocês que a NPG, nos últimos 15 dias, relançou a campanha nacional pelo reajuste das bolsas, porque a gente já vai enfrentar um período agora de 10 anos sem reajuste das bolsas dos pós-graduandos, atingindo uma marca de 75% de desvalorização dessas bolsas, e a gente acha que não é justo com que o Brasil ele possa ser reconstruído sem a gente pautar a valorização da nossa juventude pesquisadora, que tem, de fato, construído e produzido a ciência nacional juntamente com vocês, enquanto reitores, e também com os professores em nossas universidades. Então, colocar isso e colocar também a NPG à disposição das entidades que estão aqui, para que a gente possa, agora, no próximo período, reconstruir, de fato, o Brasil, colocando a centralidade da importância da universidade e da educação pública. Obrigado. Mais um inscrito lá. Pedir para as pessoas se apresentarem. Boa tarde a todos e todas. Sou o Dolfo Jacob, sou da Universidade Federal do Cariri,
pró-reitor de graduação lá da nossa querida Universidade de Cariri. Minha pergunta vai um pouco até do colega, né? Eu vi que o Vitor e o Felipe falaram muito sobre tecnologia, sobre futuro, né? E vai no sentido de uma projeção, né? De uma projeção, e a gente sabe que projeção tem muita chance de dar errado, né? Quando a gente faz uma previsão do futuro, a chance de dar errado é grande. Mas, enfim, eu vou fazer, porque alguns autores falam que, no futuro, uma grande parte da população não vai ter trabalho, não vai ter emprego. Isso ganhou também muita força com o autor Harari, que fala que vai ter uma grande massa de pessoas que não terá emprego e não terá nem trabalho, porque não vai existir trabalho frente às novas tecnologias, né? Eu queria saber do Vitor e do Felipe, como é que vocês acham que o papel da universidade frente, tendo em vista se esse cenário se confirmar, como é que a universidade poderia, principalmente as universidades públicas, poderia se portar frente a esse desafio do não trabalho, do não emprego? Obrigado. Mais alguém? Boa tarde, meu nome é Jones, da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Luiz, Márcia, Vitor, Felipe. Muito legal ouvi-los e ouvi-la, Márcia. Eram 2 questões, mas agora serão 3. Na última reunião da Andifes em Brasília, o nosso presidente, o professor Ricardo, me ajudou a cantar "Apesar de você, amanhã há de ser outro dia". Que bom, que bom. Um mês depois, a gente respira melhor aqui. Qual será a música, então? Agora, eu ainda não sei. Hoje à noite a gente certamente saberá. Mas, professor Ricardo está na frente, que você cante no grupo de trabalho, você cante, e leve no teu canto cada canto da Andifes. E cada canto da Andifes é levar cada lugar das nossas instituições junto à transição e junto a esse novo governo. Nesse sentido, quero fazer coro ao colega professor Marcelo, que já hoje de manhã colocou que nós devemos questionar as metas de um plano que passou, no mínimo, 6 anos sem acontecer. Ora, se a data é 2024, nós temos que nos perguntar o que aconteceu entre 2016 e hoje. O quê? Na Federal da Grande Dourados, houve uma intervenção. E lá, além de não acontecer nada, a instituição foi afundando. E esse afundamento é também, certamente, expressão do que aconteceu no Brasil. E, olha só, um dos nomeados para o Conselho Nacional de Educação é um professor da UFGD, responsável pelo golpe, pela intervenção que ocorre naquela universidade, na minha universidade, em 2019. E hoje, afastado da UFGD por uma TIP, também está criando, em Dourados, 4 faculdades privadas. É essa representação, professor Ricardo, que a gente vai ter que dar conta no Conselho. Não é possível. Segundo, professor Vitor, Márcia, Felipe, nós temos falado muito das tecnologias, novas tecnologias, digitais, informacionais de inovação. Mas acho que vale a pena pensar, articulando esses cantos do Brasil, que são vários, se as tecnologias do mundo do trabalho, que também é o mundo do trabalho,
orientado sob uma lógica econômica, política, ideológica. Se junto a essas tecnologias, não seria importante pensar outras tecnologias, fundamentalmente tecnologias sociais, e em Dourados e região, os povos indígenas Guarani e Kaiowá estão provocando a UFGD a pensar, além das tecnologias informacionais, etc., sociais, também as tecnologias espirituais. Então, me parece que o desafio para nós, das universidades, é além de um tecnologismo e o diálogo fundamental com os povos, os mais diversos, que compõem as universidades. Obrigado. Obrigado. Nós não temos... Tem mais um inscrito ainda? Vou pedir que seja breve para nós podermos passar para os convidados para o encerramento. Obrigada. Primeiro dizer que me sinto muito representada pela fala do professor Dourado e todos os que sucederam. Eu acho que essa é uma discussão importante. Meu nome é Alessandra, eu sou pró-reitora de ensino do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então, eu sou uma instituição que vive essa interlocução com a educação básica em todos os seus sentidos. Nós temos, desde os anos iniciais do ensino fundamental, quando uma estudante da qualificação profissional, até o doutorado acadêmico. O nosso caminho de verticalização está muito pré-determinado na nossa missão institucional e na nossa lei. Na verdade, é uma pergunta bem simples. Diante desse cenário que, sobretudo, o professor Dourado colocou, em que eu acho que, cada vez mais, a gente tem professores que vão se tornar pouco qualificados para os nossos alunos, os alunos sobrantes, nesse regime de acumulação flexível que a gente tem, nós, dos institutos federais, temos duas grandes preocupações. Uma é, sem dúvida nenhuma, 50% das licenciaturas serem vinculadas à Base Nacional Comum Curricular, que é dividida em áreas, e não respeita os estatutos epistemológicos das unidades curriculares anteriores. Então, até que ponto nós não seremos empurrados a construir novamente licenciaturas curtas? E o que isso contribui, efetivamente, para a formação de um professor do futuro? Eu acho um retrocesso. E, por fim, no nosso caso, especificamente, no que diz respeito ao chamado quinto itinerário, que nos é colocado por essa BNCC, se vigora a possibilidade do chamado notório saber. Hoje existe um programa aprovado pelo governo, chamado Ressaber, que nos permite certificar pessoas com equivalência à licenciatura. Então, até que ponto toda essa estrutura, todo esse ranço autoritário e esses marcos regulatórios, eles representam muito mais um retrocesso para o que a gente propõe de futuro da educação do que, efetivamente, um caminhar para frente. Obrigada. Muito obrigado. Bom, agradecendo aí as intervenções, agora nós vamos passar para os nossos convidados. Podemos seguir a ordem da apresentação? Pode ser? Então, professora Márcia, por favor. Eu vou comentar de pé, porque eu gosto de ver vocês sentados, eu só vejo o público da frente, Tem uma pauta fundamental para a gente, que a gente não falou aqui, mas que não pode ficar... Vocês não podem sair daqui sem repensar esse processo. Nós temos 2,5 milhões de crianças que não foram alfabetizadas. Nós temos 11 milhões de pessoas com mais de 15 anos que não estão alfabetizadas. Quando eu entrei na escola, em 1984, eu tinha que saber ler e escrever para entrar na escola, porque existia a pré-escola. E para a gente se matricular na primeira série, com a legislação passada, você já tinha que saber ler e escrever. Tem algo de muito errado escrito na política pública, educacional, geral, que a gente precisa rever. Não só pela pandemia, porque isso já existia. São dados que já existiam. Os meninos estão saindo da escola com 15 anos, quando eles chegam no 3º ano do ensino primário, das séries iniciais, expulsos porque não aprenderam a ler e escrever. Eles foram aprovados, progrediram até o 3º ano, e, quando eles são reprovados, eles vão ficando grandões e saem da escola, estão nos semáforos, estão numa demanda reprimida do ensino profissional, da educação de jovens e adultos,
que estão voltando, jovens ainda, com 15 anos de idade, para ser alfabetizados. Então, essa pauta de alfabetização, e que a educação básica não dá conta de fazer sozinha, ela precisa ser uma pauta da universidade, de todos nós, um compromisso de todos nós, para que a gente possa reverter um quadro que está cada vez mais acelerado no nosso país. Eu vou pegar logo a questão dos marcos regulatórios, porque eles foram muito rápidos nesses 6 anos, né? O Conselho Nacional rapidamente aprovou muitas legislações, sobretudo no âmbito da gestão democrática, da formação de professores, da gestão não democrática, né? Porque qualquer pessoa pode ser diretor de escola, com um curso de 9 horas, 7 horas, que eles colocam lá nos documentos. Então, derrubar, né, todo esse quadro aí, que está colocado, todas essas legislações, rever os marcos regulatórios é necessário agora no âmbito do novo governo. Nós não podemos e tem que ser pauta, tem que sair daqui na carta final da Andifes, a derrubada desse processo, assim como nós saímos nós estamos com um grupo agora dos secretários das capitais. E, para a gente, as capitais foram as que mais perderam nesse processo. O ICMS, a nova regulação, nós vamos reduzir quase que na metade as nossas receitas. Belém é a ilha do governador aqui no Rio de Janeiro. Você pega as diferenças e os impactos disso. Então, rever os marcos todos, né? As pessoas, inclusive. Né? Nós sabemos quem é quem. Agora ficou mais fácil para a gente, diferente de 2018. Esse ano foi mais fácil para a gente, já sabendo quem é quem. Então, está mais fácil para a gente também exigir que as pessoas que a gente conhece, que vem construindo a educação pública de qualidade, socialmente referenciada, debatendo a partir da realidade concreta das nossas unidades educativas, desde a educação básica até as universidades, está mais fácil, né, para a gente construir esse processo. Inclusive, rever aquilo que a gente não está feliz. BNCC, o novo ensino médio. Ninguém está feliz com esse novo ensino médio, gente. Tem que quebrar com isso. Ele foi colocado por medida provisória pelo Michel Temer, com 5.000 municípios sem saneamento básico. Né? Foi a primeira coisa que ele fez para favorecer, lógico, um grupo específico que está dentro do Ministério da Educação vendendo material didático e tecnologia para as escolas públicas. É preciso rever tudo isso, né? E é preciso rever isso com uma forma muito rápida. Nós precisamos ser ágeis no coletivo das federais. Para além de estar aqui falando pela educação básica, eu sou professora de uma universidade federal, a gigante do Norte, né? A maior, a Universidade Federal do Pará. E os desafios são gigantescos também, né, no âmbito da educação superior. Então, as pautas são as mesmas, nós já sabemos quais são as pautas, nós já sabemos o que nós devemos colocar, e eu penso que esse coletivo aqui tem um papel fundamental, porque é o nosso coletivo de maior peso, né, e de respeito, que são as instituições federais. Então, a gente olha para vocês e deseja que, na fala de vocês, que no documento final desse encontro saia daqui proposições práticas ao novo governo de rever políticas públicas tão recentes, mas que foram destruidoras da educação superior e da educação básica. Obrigada. Muito obrigado, professora. Professor Vitor de Ângelo. Bom, eu vou tentar ser muito objetivo, eu sei que o tempo já extrapolou. Falei com o Felipe, a gente está preocupado também com o voo nosso, que é daqui a pouco, mais ou menos no mesmo horário. Tem coisas aqui que foram ditas com as quais eu concordo mais, outras eu concordo menos. Então, naturalmente, eu não vou nas que eu concordo menos, porque senão eu precisaria entrar em pontos polêmicos. Eu vou naquelas com as quais eu concordo mais, que é o que vai permitir ser breve. Eu vou me ater ao que o reitor Marcelo falou sobre o CNE. Acho bastante complicado, apesar de o Conced ter tido a sua indicação acolhida, né? A secretária Leila Perussolo, que foi secretária de Roraima até recentemente, foi nossa indicação, foi uma das nossas indicações. Então, assim, para nós seria confortável dizer o contrário, porque a gente se sente contemplado com a indicação dela, que foi acolhida, mas os outros nomes são em alguns casos, temerários. Eu vou citar um exemplo, porque acho que não tem nem muita divergência. Eu não lembro como é que pronuncia o sobrenome dela. A Ilona. Ilona foi secretária de Educação Básica do MEC. Eu, como presidente do Conced, convivi diretamente com ela. Eu sei, assim,
por experiência própria, como eram as discussões com a então secretária de Educação Básica, Ilona, a respeito das políticas públicas educacionais, num momento muito, muito delicado do Brasil, porque ela foi secretária justamente no período da pandemia. Nós tínhamos um fórum agora, cujo nome eu não estou lembrando, acho que era o Comitê Operativo. O que era? O COI. Não é isso? E aquilo era, como se diz, era um embromation, né? Eram reuniões e reuniões para discutir coisas que jogavam as outras coisas para frente e na reunião seguinte jogava-se. Deve ser a visão de educação no futuro, porque sempre estava para frente, né? E acabou que jogou tão para frente que ela saiu antes de chegar no principal, né? E, como todos sabem, também a pandemia, se não acabou como estado de emergência, assim, arrefeceu e agora tem aí uma espécie de um retorno, mas isso também aconteceu sem que os problemas tivessem sido resolvidos, né? Me lembro quando o ministro Milton disse para nós que, enfim, que a sua agenda prioritária era acabar com a corrupção no MEC para, então, implementar políticas de enfrentamento à pandemia. Foi quando eu, assim, muito honestamente, mas quando perguntei, vi que podia ser interpretado como irônico, perguntei a ele se havia uma espécie de calendário, né? Ou seja, quando, afinal, ia acabar a corrupção, para, então, começar as políticas de enfrentamento à pandemia. Porque, na ponta, né, a gente estava ali com aquele desafio pegando fogo, literalmente. Então, a composição do CNE, até pela sua importância, né, ela precisa ser olhada com muita atenção. Isso passa pelo Sistema Nacional de Educação, isso passa por uma menor discricionariedade na indicação dos nomes, ou seja, no acolhimento ou não dos nomes indicados. A gente precisa ter a clareza de quais são as instituições, quais são os colegiados representativos na educação brasileira, básica e superior, e quais são as suas indicações que serão acolhidas no CNE. Hoje, como está, a gente manda listas que, por critérios desconhecidos, podem ou não ser acolhidos, forma-se um colegiado, como o senhor disse, no apagar das luzes. Então, parece um filme que a gente assistiu, né, em outros países, de nomeação de juízes para a Suprema Corte, ali nos últimos meses, para ter um impacto na gestão anterior. Quer dizer, não é assim que você faz, né? Não é assim que você faz. Então, queria me apegar a essa sua observação, porque eu concordo integralmente com ela, e aqui não há nenhuma avaliação sobre os nomes em si, mas sobre as suas histórias, sobre o seu significado, sobre o significado dessa nomeação, em que pese, no caso da secretária Leila, não só dela, mas dela eu falo porque foi a nossa indicação, assim, a seriedade do seu nome, eu tenho certeza, a sua seriedade também como conselheira. Mas o processo como um todo, ele é muito complicado. Muito obrigado. Professor Vitor, passamos agora ao Felipe Morgado. Bom, vou focar aqui principalmente na parte de tecnologia. Eu acho que foi o Jacob, não é isso, que trouxe. Olha, eu acredito muito nesses estudos com base na ciência, com base em métodos, né, em metodologias. E a gente vem fazendo estudos prospectivos, por exemplo, prospectiva tecnológica, e a gente vem fazendo há mais de 15 anos, até essa metodologia já foi exportada para 20 países, e a margem de acerto é muito alta. Tá? E a mesma coisa o mapa do trabalho, que a gente projeta 5 anos, o último teve uma margem de erro de 5%. Eu acho que do que foi projetado versus o que aconteceu. Então, eu acho que é possível, sim. É melhor a gente ter um norte do que aquelas ideias mirabolantes. Outro dia eu vi um profissão do futuro, soldador de bebês, um palestrante falando isso. Então, eu posso estar muito louco, eu não entendi nem como se solda um bebê, né? Então, esse tipo de coisa, para a gente evitar, se tiver pesquisas com base na ciência, na tecnologia, com um horizonte mais claro, né? Principalmente porque principalmente quem trabalha com educação profissional, quais são as tecnologias que serão difundidas, não que vão existir, porque vocês viram a discussão do 5G. A gente tem que esperar qual a definição do 5G para saber qual seria difundida no Brasil, e não 5G pelo 5G. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né, de futurismos demais que dão impacto nas palestras, mas que a gente não pode
levar tanto a sério. Eu acredito muito nas pesquisas com base feitas com as universidades, com base científica, que eu tenho certeza que a gente vai acertar melhor essa pontaria. É um desafio para todos nós. E agradecer a Andifes aqui pelo convite novamente. Obrigado. Muito obrigado. Quero uma vez mais agradecer a professora Márcia, que nesse ato representa a Undime, o professor Vitor Ângelo, que representa o CONSED, o Felipe Morgado, que representa o CNI e o SENAI, para dizer que essa articulação ela é extremamente necessária. Nós temos um GT de transição, que tem aí um conjunto de questões e de proposições no sentido de fazer valer política de acesso, permanência e democratização da gestão. Então, muito obrigado a vocês, em nome da Andifes, e eu peço que vocês permaneçam aqui para a gente fazer um registro fotográfico. Okay? Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, senhor.